Olá, daqui para frente Baixada Fluminense. E juntos mais uma vez, e nessa edição fizemos um especial com a história da Baixada. Reunimos os 5 primeiros capítulos dessa produção que iniciou-se em 2015, não é? Começamos com as filmagens em 2015 e em 2016 iniciamos as publicações dos vídeos dos primeiros capítulos. De lá para cá foram 34 capítulos, com esse é o 35º, e assim nós teremos esse apanhado com o Gênesis Torres, professor, historiador, escritor, nosso querido amigo, nos trazendo em uma narrativa muito agradável, uma fala muito agradável, didática, fácil de entender, a história da Baixada. Teremos também, nessa sequência, uma fala de Mauro Osório, ele que é economista, professor da UFRJ, e também do Bruno Sobral, também economista e professor da UERJ. Vamos conferir em mais uma edição do nosso Daqui para Frente Baixada Fluminense. Vídeo documentário Daqui para Frente Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, ela se estrutura como região habitável a partir da expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1565, onde foram doadas as primeiras sesmarias àqueles que ajudaram o governo português a expulsar os franceses. Então foram doadas terras em Magé, que foram as primeiras. A Baixada Fluminense, ela se insere no contexto da cidade do Rio de Janeiro como uma região periférica, né, da periferia da cidade do Rio de Janeiro, e que historicamente se convencionou chamar de Baixada da Guanabara, Recôncavo da Guanabara. Então, essa região é muito bem servida de águas e florestas, quer dizer, um pedacinho da Ileia amazônica, né, aqui para nós. Ao longo do tempo, alguns chamaram de Recôncavo da Guanabara, que é uma expressão criticada por alguns, porque a ideia do recôncavo é um nível abaixo do nível do mar, quer dizer, é uma concha. Na realidade, o entorno da Baía da Guanabara não é uma concha. Ela é plana. Uma outra expressão que eu prefiro ficar com ela é do entorno da Baía da Guanabara. A Baixada Fluminense se configura mesmo com Baixada Fluminense, a Baixada da Guanabara. Essa região, desde o período colonial, as primeiras sesmarias que foram doadas, sempre foi uma região muito embrejada, uma região com a presença de muitas lagoas, muitos rios, né? e região de difícil acesso. Tanto é que todas as obras de sucesso que foram feitas na Baixada tiveram que, primeiramente, canalizar rios, fazer limpeza dos entulhos, para poder promover um enxugamento dessa região e aí ela tornar-se uma região habitável. Essa questão do saneamento básico da Baixada, que lá no passado era chamado de enxugamento dos rios ou dos brejos e pântanos, para hoje saneamento é outra coisa. É água que não é tratada e que é jogada nos canais e que vai para a Baía da Guanabara. Baixada Fluminense aparece pela primeira vez nos textos num plano de saneamento que houve no final do século XIX, onde se procurava canalizar rios, limpar rios que estavam entulhados, e nesses documentos já aparecia Baixada do Rio de Janeiro, Baixada Guanabara ou Baixada Fluminense. E o termo frumen vem do latim, que quer dizer terra com muitas águas. Então, obviamente, já se sabia que o interior da Baía da Guanabara era uma região onde desaguavam grandes rios, e uma região mais ou menos com pequenas cotas acima do nível do mar, variando entre 0 e 40 metros de altitude.
Então, por ser uma região bem nivelada ao mar, se convencionou chamar essa região de Baixada Fluminense. E aí você tem uma Baixada Fluminense, uma divisão, vamos dizer assim, política, tem uma divisão geográfica e tem uma outra divisão, que é a divisão histórica. A divisão política é que os prefeitos das cidades localizadas na Baixada e localizadas na Baixada de Sepetiba, incluindo desde Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica e mais os municípios da Baixada até Japeri, você vai ter 13 municípios. Mas se você tirar os municípios da Baixada de Sepetiba, que foi ocupada não pelos rios da Baixada, mas ocupados através da fazenda Santa Cruz, que entra lá por Itaguaí, aí você vai ter uma outra região com uma ocupação diferenciada daquela ocupação que foi feita através dos rios da Baixada. O Rio Miriti, o Sarapuí, o Iguaçu, o Inhumirim, Estrela, o Guaxindimba e o Macacu. Então esses rios foram os rios de penetração para a distribuição de sesmarias e ocupação dessa região que vai desde Guapimirim até Nilópolis, com a divisa do Rio de Janeiro, incluindo São João de Meriti e Duque de Caxias. E lá na ponta extrema, em cima, os municípios de Japeri e Paracambi. Todos esses foram ocupados historicamente através de um processo de colonização através desses rios. Essa é uma divisão histórica. A divisão geográfica, ela está ligada mais à questão dos rios, que bate um pouco parecido com a divisão histórica, e com a subida da serra de Teresópolis, Petrópolis e Japeri. Alguns chegam até a colocar que Miguel Pereira faz parte da Baixada, que não tem nada a ver a região serrana. Então, essa é a divisão. Eu não vou dizer que tem uma configuração econômica, porque os municípios e as outras regiões que compõem a Baixada têm desenvolvimentos diferenciados. Na realidade, esse grande território que compõe a Baixada, que vai a mais de 3.800 km², que quando começou a emancipação dos municípios da Baixada, só Nova Iguaçu a cidade de Nova Iguaçu envolvia 1.510 km². Logicamente, Nova Iguaçu foi perdendo parte de seus territórios, transformando-se em municípios, e hoje Nova Iguaçu deve estar aí com seus 600 km², um pouco mais ou menos. Agora, é bom lembrar que alguns órgãos do Estado, desde a década de 70, já procurava reorganizar o território da Baixada. A Fundrem, por exemplo, foi um órgão importante lá na década de 70, que fez levantamento sobre a Baixada, propôs um reordenamento territorial, né, desses municípios, sugeriu parte de município tornar-se independente, até para viabilizar a administração municipal. Mais recentemente, com o desenvolvimento e com o progresso que chega a partir da segunda metade do século XX, os municípios da Baixada vão se multiplicando. E formou-se uma força política, porque agora você não tem um prefeito de Nova Iguaçu, como se tinha lá na década de 40, reivindicando por direitos de saneamento ou de melhorias para a Baixada. Agora você tem um número de 11 municípios reclamando por melhorias e fazendo seus acordos coletivamente com o governo estadual e com o governo federal para trazer recursos e financiamento para as grandes obras da Baixada. Então você tem o município de Guapi, de Magé, São João de Meriti,
Duque de Caxias, Nilópolis, Belfo Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi. Mais os municípios que formam a Baixada de Sepetiba, que é os municípios de Seropédica, que pertencia a Itaguaí, mais o município de Itaguaí e mais o município de Mangaratiba, acaba se somando aos interesses políticos desses municípios, historicamente chamado Baixada Fluminense, e o mapa da região passa a se configurar não mais com 11, mas com 13 municípios. Isso ganhou força política e foi criada a Associação dos Prefeitos da Baixada, que teve sede em São João de Meriti durante uma época. Foram a Brasília levar reivindicações na época do ex-presidente Itamar Franco, depois voltou com outros governos, e sempre buscando trazer os recursos necessários. E o próprio governo do Estado via nessa junção desses municípios como força política um dado positivo. Tanto é que, ao criar a Secretaria de Desenvolvimento da Baixada, que tinha sede aqui na Dutra, né, em Nova Iguaçu, gerou frutos, né? Hoje a rodovia que corta, né, que vai desde de Magé ali, na divisa com Caxias, até Seropédica e chegando até Itaguaí, é um dado positivo dessa unidade desse prefeito. Tanto é que essa via ela vai beneficiar todos os municípios que diretamente têm um impacto da presença desses territórios. Este povo que hoje habita a Baixada, ele não é só brasileiro. Aqui você tem libaneses, chineses que vieram construir a estrada de ferro Pedro II, que lá em 1858 morreram de malária lá em Queimados. Negros que vieram da região do Vale do Paraíba do Sul e engrossaram a população negra que já existia aqui. No Nordeste, de Minas, do Sul, principalmente de Minas e do Nordeste, e mais que vieram de fora. Aqui você tem colônias alemãs no início do século XX, final do século XIX, colônias de italianos na Baixada, de japoneses que vieram, hoje trabalham lá para o lado de Itaguaí, com hortifrutigranjeiros. Então a Baixada tem turcos. Eles entram em conflito na terra deles, mas aqui eles convivem harmoniosamente no comércio. Todos eles. Os judeus estiveram presentes aqui na Baixada desde o século XVII, início do século XVII, e já eram donos de terras, fazendas e eram partideiros, trabalhavam nas fazendas. Por que aqui na Baixada ainda tem 3 cemitérios judaicos? Um em Belfo Roxo, um em Nilópolis e 2 em São João de Meriti. Porque eles sabem que estiveram presentes aqui, fundaram sinagogas em Nilópolis, e conviveram harmoniosamente com gente que na terra deles são conflitantes, eternos. Aqui eles encontraram o paraíso. Então eu bato palma para isto. Houve um difícil acerto dessa população em meados do século XX, por volta de 1950, 1960? Sim. Essa população teve conflitos. Porque aqui era um local muito violento, porque a população ainda estava num momento de acerto social. A Baixada ainda sofre com a questão do saneamento básico. Então os governos, principalmente do início do século XX, tanto do Nilo Peçanha, que promoveu um grande processo de saneamento da Baixada em 1910 e que foi até 1915, o governo do Getúlio Vargas, em 1930,
ele pensou a Baixada como uma grande região celeira da cidade do Rio de Janeiro. Aqui se produziria os hortifrutigranjeiros que abasteceriam a cidade do Rio de Janeiro. E para que isso fosse possível, teria que, mais uma vez, promover o tal enxugamento dessas terras. E aí foi contratado um grande serviço de saneamento, que ficou a comando de Hildebrand de Góes, um engenheiro, onde ele procurou canalizar todos os rios, retilinizar esses rios, colocá-los em linha reta para que essa água rapidamente chegasse à Baía da Guanabara e esses pântanos e brejos fossem enxugados. A partir daí, você teria uma terra disponível para o desenvolvimento da agricultura de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, principalmente hortifrutigranjeiros. Esse saneamento básico, que foi feito em 1935, 36, 37, 38, resolveu o problema para a época, mas criou um grande problema que veio logo depois, porque o mundo vivia nessa época o período do entre-guerras e da Segunda Guerra Mundial. O entre-guerras prejudicou a produção de laranjas que ocupou essas terras saneadas, né, enxutas. E com a não venda da laranja no mercado exterior, principalmente que ia para a Argentina e ia para os Estados Unidos, principalmente, o que aconteceu? A laranja estraga no pé, vem a mosca do Mediterrâneo, acaba com os laranjais, e essa população que aqui estava com o fim da Segunda Guerra é engrossada com as grandes migrações urbanas incentivadas pelo governo federal a partir da Segunda Guerra, com o crescimento industrial que vai se dar na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, frutos dos acordos firmados após a Segunda Guerra Mundial para com aqueles países que participaram da aliança. Então o Brasil passa, a partir daquele momento, a produzir a sua própria matéria-prima e, com isso, um crescimento da indústria. Essa propaganda subliminar do governo federal de que há emprego agora nos grandes centros urbanos, inclusive incentivado pela a lei da consolidação das leis trabalhistas, né, que passou a reger horário de trabalho, tempo de trabalho, salário mínimo, essas coisas todas, e alguns incentivos até para que as pessoas viessem para as grandes cidades. Mas não ofereceu, em contrapartida do governo federal, condições dessas pessoas morarem. Então você imagina milhares de pessoas desembarcando no Campo de São Cristóvão, naqueles caminhões pó de arara, desembarcando em Caxias, desembarcando em outra cidade da Baixada, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e promovendo um crescimento urbano. Lógico que outras cidades capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, não viviam o problema de saneamento que vivia a Baixada. A Baixada Fluminense ainda tinha um problema que, na verdade, você tinha duas unidades federativas, você tinha o antigo Estado do Rio e tinha a cidade do Rio de Janeiro, então toda a receita que era arrecadada na cidade do Rio de Janeiro ficava na própria cidade do Rio de Janeiro e depois na Guanabara até 1974. O fato de você também ter duas unidades federativas, com toda a riqueza gerando na Guanabara, ficando só nela, também foi um dos problemas de deterioração da periferia metropolitana. Então essa região já é uma região que nasce sem planejamento, sem zoneamento urbano, num estado que era um estado pobre e, enfim, alimentando a cidade do Rio de Janeiro com trabalhadores. Vocês terem uma ideia, um dos problemas da água aqui da Baixada Fluminense é exatamente pelo fato de que quem fez a obra do Guandu foi o governo da Guanabara. Olha, o governador da Guanabara não estava preocupado em atender a necessidade de água da Baixada Fluminense, apenas da cidade do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense ela vem como uma área que é um desdobramento da própria cidade do Rio de Janeiro e da economia da cidade do Rio de Janeiro. Mas veja bem, aqui geralmente se tornou uma cidade de dormitórios, ou seja, cidades onde o potencial econômico não foi propriamente planejado, desenvolvido, mas, ou seja, tem essas relações diretas com a cidade do Rio de Janeiro, mas de uma forma não planejada. Então a Baixada foi ocupada
num processo onde não se preparou loteamentos devidos, quer dizer, tratados, com ruas urbanizadas, com manilhamento, com infraestrutura urbana, não só de tráfego, né, de mobilidade urbana, mas com saúde, com educação, com tudo que um morador da grande cidade precisa para viver decentemente. O grande problema, na realidade, naquele momento, do grande boom e de inchaço da Baixada, que foi a partir de 1945, 50, a população cresce assustadoramente nessas regiões, não com crescimento vegetativo, mas população migrante que vem de fora para cá. E não veio só do Nordeste e do Brasil através das migrações internas, mas vieram também através das migrações externas. A nossa região ela tem uma história de pensar Brasil e mundo, não pensar região. Enquanto a capital estava aqui, o fato de ser capital federal na região metropolitana, a capital federal está na região metropolitana e ia gerando dinamismo. Quando muda a capital, além de não ter mais a capital, nós não tínhamos capacidade de reflexão. Por último, o golpe militar de 64 gerou muitas cassações, aqui mais do que em qualquer outro lugar, e uma decadência das lideranças políticas. Então, a gente passou a viver, a partir dos anos 60, um ciclo vicioso extremamente complicado, onde quem mais sofreu, inegavelmente, foi a periferia metropolitana. Agora, essa região tem muita gente capacitada, muitos trabalham no Rio de Janeiro. A hora que tiver mais oportunidade na Baixada, eles vão vir para cá. É uma região que tem uma beleza natural extraordinária, Serra do Mendanha, enfim, aqui o Tinguá, né? Então também podemos explorar essas possibilidades de meio ambiente. Tem muita cultura, tem muito folclore, tem que também estimular a cultura, porque cultura, enfim, as pessoas vão ter mais norte, mais rumo na vida, melhora a autoestima. Acho que dá para ter um salto de qualidade, acho que o arco metropolitano, junto com o terminal de contêiner Itaguaí, é fundamental. É entender que precisa ter adensamento produtivo na região, né? A economia ela não é um problema, ela é parte da solução. É claro que tem que estar articulado a questão ambiental. Então, com o terminal de contêiner, com o arco metropolitano, procurar gerar adensamento produtivo, gerar maior receita própria, gerar também mais debate, gerar renovação política. Não é o problema de uma cidade ou um problema do outro, né? Ou seja, qual é o sentido que você entende por região metropolitana? Entendeu? E eu acho que isso que é decisivo. Ok, pessoal, tivemos então mais um capítulo da nossa série Daqui para Frente, Baixada Fluminense. Bem, olhar para o futuro com esperança, tentar melhorar o presente da forma que for possível é fundamental. E para isso, precisamos consultar o passado. Então, termos pelo menos uma noção do que é a história da região em que vivemos, em que estamos convivendo, lidando, é muito importante. Por isso, então, a história da Baixada, nesse resumo aí nas vozes do professor arqueólogo, escritor Gênesis Torres, também o professor e economista Mauro Osório e o também economista e professor Bruno Sobral. Agradecemos e até aos próximos encontros no Daqui para Frente Baixada Fluminense. Valeu! Vídeo documentário Daqui para Frente Baixada Fluminense.